Olá, eu sou o professor Raimundo Mota e você que me vê e ouve, receba os meus mais cordiais cumprimentos e boas-vindas a este nosso curso de Filosofia do Direito. Teremos hoje a nossa terceira aula do curso com o tema Filosofia Medieval e o Direito, onde veremos a confrontação, a conjugação e a interação entre teologia, razão e fundamentos jurídicos. Comecemos do comecinho. A teologia cristã teve início lá no Império Romano com o evangelista Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, sabemos, ele era um rabino judeu que perseguia inicialmente os cristãos, mas teve seu querigma, ou teve sua conversão para o cristianismo numa espécie de despertar. Muito bem. E esse Paulo de Tarso, ele era um intelectual, ele era um pensador, e homem de vasta cultura. Então, ele passou a pregar o cristianismo junto aos gregos. Sabemos, a Grécia clássica, tendo sido a origem do pensamento ocidental, de toda a cultura ocidental, permaneceu, mesmo no Império Romano, como sendo um polo de cultura e de intelectuais. Assim, tendo Paulo de Tarso se dirigido aos intelectuais gregos e queria ser por eles ouvido. E os intelectuais gregos disseram, sim, venha até nós, queremos saber o que você tem a dizer. E assim, conferida essa liberdade a Paulo de Tarso de fazer a sua pregação, de fazer a sua evangelização, foram lançadas as bases para o cristianismo medieval que veio em seguida. Assim, juntamente com as origens da teologia medieval, Paulo de Tarso também lançou as origens do direito medieval, que foi fortemente influenciado por uma moralidade e pela ética cristã. E uma vez na Idade Média, encontramos dois pensadores mais importantes. O primeiro deles se chama Santo Agostinho, nascido em Alexandria, na África, no Egito. Ele era filho de Mônica, que posteriormente a Igreja Católica a canonizou como Santa Mônica. Agostinho escreveu duas obras maravilhosas. A primeira delas foi A Cidade de Deus e a segunda foi Confissões. Na Cidade de Deus encontramos mais fortemente, mais marcadamente, os fundamentos do direito medieval. E por que ele chamou de A Cidade de Deus? Porque ele confrontou com a cidade dos homens, que na sua época era Roma. E Roma, sabemos, na época, era uma cidade em que a sociedade era dada à lascívia e à forte degenerescência dos costumes. E nessa obra, A Cidade de Deus, Agostinho lançou as bases do direito medieval, compreendendo a justiça como expressão da vontade divina e o direito humano como um direito subordinado à lei divina. O segundo grande nome da filosofia medieval e da teologia medieval, muito relevante também para o direito, chama-se São Tomás de Aquino, que é, ainda hoje, muito acertadamente reconhecido como o grande doutor da Igreja Católica. São Tomás de Aquino escreveu um grande compêndio de filosofia, uma obra imensa, que ele intitulou sob o único tema, sob o único título de A Suma Teológica. E nessa Suma Teológica, São Tomás de Aquino, num estilo gracioso e muito fácil e muito agradável de ler, reescreveu Aristóteles. Ele tomou toda a obra de Aristóteles e a adaptou para o cristianismo. Algumas pessoas dizem que São Tomás de Aquino exorcizou Aristóteles. Outros, mas em tom de anedota, dizem que São Tomás de Aquino batizou Aristóteles. Só para ilustrar, vamos aqui tecer um comentário interessante a respeito de São Tomás de Aquino.
Esse filósofo medieval foi de uma pertinência, de uma profundidade tal que muitas de suas obras, muitas de suas afirmações constam da ciência moderna e ele as fez muitos séculos atrás. Por exemplo, no que diz respeito à psicologia moderna, há um pensamento de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, que diz que compara a influência da intelecção sobre o desejo. Ele diz lá, a intelecção contribui para que o desejo incida sobre determinado objeto, na medida em que ela, a intelecção, oferece uma representação desse objeto. E assim, a vontade incide sobre esse objeto representado pela razão com palavras e símbolos. Podemos compreender com alguma facilidade que essa máxima é amplamente aceita pela psicologia moderna. Mas um ponto interessante a notar a respeito da teologia, do direito de São Tomás de Aquino, é que, para ele, o dogma, a lei jurídica não deve se resumir ao dogma. Ela precisa de uma razoabilidade, de uma adaptação ao senso comum e à normatividade do dia a dia das pessoas. E assim, com equilíbrio entre a autoridade divina e a razão humana, deu-se, subsequentemente, a elaboração como uma base racional do direito positivo moderno. E quando passamos do medievo ou da Idade Média para a era digital contemporânea, não devemos nunca esquecer que a base medieval, a base do direito moderno, tem as suas origens na moralidade. Bom, sabemos também que a moralidade ela influencia fortemente o direito e há a seguinte questão: haveria algum ordenamento jurídico sem moralidade nenhuma? Quer me parecer que não. Porque mesmo que indiretamente o direito deve fazer alguma remissão, alguma referência a algum tipo de moralidade. E mais uma vez, temos aquela fórmula clássica da evolução do direito, que é a tradição confrontada com a crítica permite ou faculta a evolução do direito. Muito bem, isso é o que eu tinha para trazer a você na aula de hoje. Espero que você tenha apreciado todo este conteúdo novo e nos veremos na próxima aula. Até lá!